E aí, bora conversar um pouco sobre a arte do debate? Mas ó, já pode tirar da cabeça aquela imagem de briga, de gritaria. Pensa nisso de outro jeito, como uma atividade super estratégica, um verdadeiro jogo de xadrez só que para as nossas ideias. Para ficar bem claro, olha só essa comparação. De um lado a gente tem o que seria um ringue de lutas. Ali o que vale é o grito, o ataque pessoal e o resultado é sempre confusão. Agora, do outro lado, temos o xadrez de ideias. E aqui o jogo é outro. É um jogo de estratégia, de respeito, de clareza. O objetivo não é vencer pela força bruta, mas sim convencer usando a lógica. É nesse tabuleiro que a gente vai jogar hoje. Bom, e para jogar bem qualquer jogo, o primeiro passo é conhecer as peças, certo? Então vamos entender direitinho qual é a arquitetura de um argumento que fica de pé, um argumento sólido. E aqui, gente, está a regra de ouro, a mais importante de todas. Um argumento sem nenhuma evidência é como construir um prédio sem fundação. Ele pode até parecer bonito por um instante, mas no primeiro vento, na primeira pergunta mais forte, ele simplesmente desmorona. A força de uma ideia está toda nas provas que sustentam. A peça principal do nosso jogo, o coração da sua estratégia, é a tese. A tese nada mais é do que a sua posição, a ideia central que você vai defender. Pensa nela como a rainha no tabuleiro de xadrez. É a sua peça mais poderosa que você anuncia no começo e precisa proteger durante toda a partida. Sem uma tese clara, o jogo nem começa. Tá, mas como é que a gente constrói essa defesa na prática? O processo é bem direto. Tem 3 passos essenciais. Primeiro, você precisa ter uma tese muito clara. Segundo, você vai atrás de fatos e dados que tenham a ver com o assunto. São as suas evidências. E terceiro, e muito importante, você precisa construir uma ponte, uma conexão lógica entre as evidências e a sua tese. É assim que uma opinião vira um argumento de verdade. Beleza, já sabemos montar a nossa jogada. Mas um debate não é um monólogo, né? É uma troca, quase uma dança. Então vamos ver agora como responder ao movimento da outra pessoa com técnica e elegância. E aqui vem um segredo que parece até estranho, mas é a chave de tudo. A melhor ferramenta para dar uma boa resposta não está na fala, mas sim na escuta. Tem uma frase que diz que para debater bem, a gente precisa ouvir o dobro do que fala. É essa escuta atenta que vai nos mostrar onde estão os pontos fracos do outro lado para a gente preparar o nosso contramovimento. E esse contramovimento estratégico tem um nome técnico: refutação. Mas atenção! Refutar não é só chegar e dizer discordo ou isso aí está errado, nada disso. É um ato preciso de identificar as fraquezas, as contradições ou, principalmente, a falta de provas no argumento da outra pessoa. É uma desconstrução lógica, um movimento cirúrgico no nosso tabuleiro. E claro, como em todo jogo que se preze, existem regras. E também existem os movimentos proibidos, as jogadas ilegais. No xadrez das ideias, esses truques sujos que usam a lógica de forma errada são conhecidos como as famosas falácias. Mas o que é uma falácia, exatamente? Pensa nela como uma armadilha. É um erro de raciocínio que se disfarça de argumento lógico. Muitas vezes funciona porque apela para nossa emoção ou para atalhos mentais. Mas a verdade é que ela invalida completamente a conclusão. É um truque, uma pegadinha, e nunca uma estratégia válida num debate honesto. Existem vários tipos dessas jogadas sujas. Uma das mais comuns é o ataque pessoal, o tal do ad hominem, que é quando, em vez de atacar ideia, a pessoa ataca a outra pessoa. Outra bem comum é a generalização indevida, pegar um único exemplo e criar uma regra geral a partir dele. E tem também um apelo ao medo, que é quando a pessoa larga as evidências de lado e tenta ganhar pela ameaça, pela manipulação. Olha só esse exemplo clássico de ataque pessoal. Não dá para levar essa proposta a sério. A pessoa que sugeriu isso nem é popular. Percebe o truque? O fato de alguém ser ou não popular não tem absolutamente nada a ver com a qualidade da proposta. O foco foi desviado da ideia para a pessoa. É uma jogada baixa e, claro, inválida. Ok, já vimos como construir um argumento e como identificar os golpes baixos. Agora, vamos falar da jogada de mestre, o movimento mais poderoso que alguém pode fazer nesse tabuleiro de ideias. A diferença aqui é da água para o vinho. De um lado temos uma opinião. Eu acho que a escola deveria começar mais tarde. É um gosto, uma preferência pessoal, e tudo bem. Mas do outro lado a gente tem um argumento. Estudos de neurociência indicam que o ritmo circadiano do adolescente exige mais horas de sono para aprender melhor. Percebe? Isso transforma o eu acho num fato que pode ser checado. É esse salto que dá poder de verdade a uma ideia.
E para a gente conseguir dar esse salto do eu acho para o fato, temos uma verdadeira caixa de ferramentas. São vários tipos de argumentos fortes que a gente pode usar. Por exemplo, o de autoridade, quando citamos especialistas. O de exemplificação, usando dados e casos reais. O argumento por princípio, que apela a valores que todos compartilhamos. Ou o de causa e consequência, que mostra a ligação lógica entre uma coisa e outra. Saber usar essas ferramentas deixa qualquer defesa muito mais forte. Certo. A gente falou de ataque, defesa, estratégia, mas e o fim do jogo? Como é o verdadeiro checkmate num debate de ideias? Olha, a resposta talvez não seja bem a que a gente está imaginando. E é aqui que a gente entende a alma do jogo. Lembra da diferença entre o ringue e o tabuleiro? O objetivo real, o grande prêmio do xadrez de ideias, não é destruir, não é aniquilar o oponente. O objetivo é atacar o problema. A vitória de verdade não é quando um lado vence e o outro perde. É quando se chega ao entendimento compartilhado. É quando os dois lados saem da discussão com uma visão mais clara e mais completa do assunto. E tudo isso que a gente conversou hoje nos leva a uma reflexão final, para a gente levar para a vida. Como é que podemos pegar as regras desse xadrez de ideias e aplicar nas nossas conversas do dia a dia, para torná-las mais produtivas e, o mais importante, muito mais respeitosas? A resposta para essa pergunta pode mudar não só o jeito que a gente debate, mas o jeito que a gente convive